Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Matos dos Santos, estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso do programa C10. O tema do meu trabalho é Publicidade e Consciência Ambiental, Prática Docente em Debate. O nome da minha orientadora é Patrícia da Silva Cessa. O eixo temático é Ambiente, o futuro da Terra. Introdução. Bom, o objetivo desse trabalho é desenvolver, a questão sobre a prática docente na sala de aula e a prática docente referente a como chegar, no aluno sobre a questão da publicidade e da consciência ambiental, ou seja, como fazer com que o aluno perceba o quanto a publicidade interfere nos seus hábitos de escolhas, nas suas atitudes e escolhas cotidianas e na sua consciência ambiental também. Então, a ideia do trabalho é fazer justamente uma análise narrativa a partir de experiências dentro da sala de aula, onde a gente consiga trazer como atingir esse objetivo, fazendo com que o aluno consiga chegar a um conhecimento, a uma reflexão, a construção do seu próprio conhecimento de uma forma mais ampla, mais abrangente, e o professor sendo aí o mediador desse processo. O desenvolvimento desse trabalho, ele teve como base, algumas questões importantes, que é colocar o aluno como protagonista do seu aprendizado. Esse foi um fator importante, porque o aluno ele precisa se sentir parte da construção do conhecimento, e não simplesmente como recebedor do conhecimento que vem do professor. Então, o aluno como protagonista, ele faz parte, ele consegue construir aquilo, a sua concepção daquilo. Então, se torna muito mais interessante para ele. O professor como mediador do conhecimento, então o professor trabalhando ali de forma a mediar, a conduzir e mediar a forma que o aluno vai chegar nesse aprendizado, nesse conhecimento, O professor dando ali as coordenadas para que ele consiga chegar nesse objetivo. A metodologia utilizada foi a de sala de aula invertida e algumas outras também, como roda de conversa, debate, fazendo com que a reflexão viesse à tona. Foi utilizado formulários no Google Sala de Aula, análise de gráficos desses formulários, onde os alunos tiveram acesso, puderam fazer uma análise e debater, e colocar os seus pontos de vista a respeito disso. Após essa reflexão, essa discussão sobre esses resultados, os alunos tiveram que realizar toda uma pesquisa, sobre o processo de produção de alguns objetos que foram mencionados na pesquisa. Então, durante o formulário do Google, eles tiveram que colocar lá coisas que vinham, marcas que vinham à sua cabeça de determinados produtos. E na discussão, por exemplo, eles chegaram à conclusão que eles pensavam todos iguais, mesmo cada um tendo respondido na sua casa, as respostas foram muito próximas. Então, na reflexão, na discussão do resultado, dessa análise do gráfico, eles perceberam isso. E aí foi quando teve a outra parte, eles realizaram uma percepção para perceber, para entender por que a gente pensa igual. Por que quando tivemos que pensar em determinado objeto, pensamos na mesma marca, O que será que existe por trás disso? E, além disso, pensar em todo o processo envolvido na produção daquele objeto, Depois dessa situação, eles tiveram que criar um mapa mental, fazendo todo o processo, e a gente fez uma exposição, a fim de observar essas ilustrações e saber até onde cada um realmente sabia de onde vinha aquele material, de onde começava a produção daquele produto. Então, a partir de toda essa construção, de todas essas situações de aprendizagens, o aluno ele foi construindo a sua percepção, Ele foi conseguindo e moldando e entendendo que um objeto em si, ele tem toda uma história, todo um contexto por trás de como ele foi construído. Então, a partir daí foram gerados os relatórios, e aí a gente foi sim para uma roda de conversa final, onde eles puderam debater e colocar um pouquinho mais aí sobre a nossa conversa. Bom, o que a gente pode concluir desse trabalho é que o que mais, assim, um dos pontos mais importantes foi a participação maciça dos alunos. Essa participação aconteceu por quê? Porque ela foi pautada, foi iniciada com base numa questão que era de interesse do aluno, de muito interesse dos jovens.
Então, a gente falou de marcas, de objetos utilizados no dia a dia, então isso era do interesse deles. Então, já foi um ponto inicial que já trouxe todos os alunos à participação da atividade. Então, sempre a gente, como docente, trazer isso, trazer o aluno para aquilo que ele gosta, né? Conseguir chamar a partir de algo que chame atenção para ele, para a partir daí a gente conseguir fazer a conclusão, a construção e o desenvolvimento do nosso tema. E, para finalizar, a gente considera o papel do professor essencial, né, nessa construção, nessa reflexão, nessa questão de tirar o aluno da bolinha ali que ele vive, essas bolhas que a mídia acaba criando, e hoje as redes sociais facilitam bastante, né? Fazer com que ele consiga ter um senso crítico ativo, né? E que ele seja o protagonista das suas descobertas. Essa foi a conclusão, né, de uma forma resumida do trabalho. Foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora para a minha prática docente. Gostaria de agradecer, né, a CAPES, a UFABC, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pela oportunidade de realizar esse estudo, né? Foi corrido, um ano de pandemia, todo um processo aí acontecendo junto, mas deu certo. Agradeço muito a orientadora Patrícia pela paciência, pelo auxílio, ela foi, assim, fundamental para que esse trabalho, né, saísse realmente. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.